Brasília acaba com a gente, né? Nesse tempo de... o inverno esse ano praticamente nem teve aqui. E aí a umidade é muito, muito baixa. E aí nós estávamos nos arrumando em casa e a gente falando, poxa vida, eu falei, Henrique do céu, tem que ter um monte de creme, cabelo, pele, mão, tudo. Tudo. Você tem que se mergulhar. Acho que se tivesse uma banheira de hidratante na casa de cada brasiliense aqui, ainda não seria suficiente, porque o negócio aqui é complicado. E aí, no momento da conversa, eu falei, Henrique, falando se eu tenho que dar um jeito de novo no meu cabelo, eu acho que eu vou começar a orar. Acho que eu vou começar a orar para Deus, para me preparar uma pessoa que faça o serviço completo. Todo o serviço, né, de cabelo completo, cortar, escovar, pintar, fazer tudo. Fazer progressivo, porque eu não acho, desde que eu me mudei para cá, eu não acho um bom profissional que faça tudo de uma vez. Eu tenho que ficar de salão em salão, de lugar em lugar. E aí, quando eu falei dessa forma, o Henrique ficou ali só escutando e tal, mas eu falei e eu mesma já me censurei, sabe? No meu pensamento, eu dei até uma risada, eu falei assim, orar pedindo a Deus uma cabeleireira, cabeleireiro, sei lá, um profissional para arrumar meu cabelo que me deixe feliz? Nossa, mas que bobeira. E aí, logo em seguida, é muito interessante, né? Como a gente vai conversando consigo mesmo e como a gente vai prestando atenção em algumas coisas e lembrando de outras que a gente mesmo já ministrou. E aí, ao me censurar, logo em seguida, eu também pensei, poxa, mas eu sei que Deus é meu melhor amigo. Acho que foi Deus mesmo falando ali na minha consciência. Por que não? Por que você não pode pedir um profissional abençoado, cuidadoso, caprichoso para cuidar do seu cabelo? Por quê? Eu estou falando com meu pai, eu estou falando com meu melhor amigo. Eu estou falando com alguém, com Deus Todo-Poderoso, que me criou, que sabe das minhas necessidades e sabe também do que me incomoda. Ele pode fazer, ele faz o que eu preciso, mas ele também me mima, né? E é interessante. Só que às vezes a gente não entende isso, porque a gente coloca para o Senhor as nossas necessidades, o que a gente quer. Nós nos confundimos muito com o que queremos e o que precisamos. Nós colocamos tudo ao contrário. O que a gente quer, a gente acaba achando que precisa desesperadamente. E Deus, Ele tem nas mãos a nossa lista de desejos. Eu acho que nós sabemos, não é eu acho. Nós todos sabemos que nada do que a gente pense passa despercebido para o Senhor. Eu posso nem falar o que eu penso. Eu posso ter um desejo secreto de qualquer coisa. Eu nunca falei para ninguém. Nunca falei para o marido, para a mãe, para irmão, para amiga, para ninguém. Mas o Senhor sabe. E aí é interessante porque quando a gente pede as nossas bênçãos, ontem a gente estava falando de espera, né? Mas quando a gente pede as nossas bênçãos, a gente tem lá uma lista e nós temos, além de vários desejos, nós também colocamos, vamos dizer assim, um ranking de importância das bênçãos. Né? Aí você fala assim, não, mas Senhor, tem isso, mais aquilo outro, mas eu queria que o Senhor me desse isso aqui primeiro. E aí a gente, às vezes, o desejo, ele se torna ideia fixa. Você fica esperando por tanto tempo, por uma coisa só. Que para você é o mais importante, que para você é o mais necessário, e às vezes você esquece dos outros. Só que Deus, como Ele é um Deus de surpresas, Ele vem nos abençoando ao longo da vida, ao longo de cada dia Ele faz uma coisa diferente. Então, de repente você recebe uma bênção. Só que não é aquela que você estava esperando, que você estava desejando desesperadamente e que, de desejo, já se tornou ideia fixa. É outra coisa que você já tinha até esquecido, estava lá no final da lista. E Deus dá. Aí você fala assim, meu Deus! Não, bom, né, Jesus? Obrigada. Também precisava disso. Eu não estava mais nem lembrando, mas que bom, né, que o Senhor me abençoou. Só que aí a gente fica sem entender. Senhor, por quê? Por que o Senhor me deu isso primeiro, se era
se eu precisava mais daquela outra coisa que eu estava esperando, que eu coloquei em primeiro lugar na lista. O Senhor nos conhece profundamente. O Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. E nós somos tão pequenininhos que a gente não está pronto, não está preparado para confiar no Senhor. Tem uma música do Thales que diz, mesmo sem entender, eu não sei o nome dela, mas ela fala isso, né? Que precisa confiar mesmo sem entender. E às vezes a gente diz que confia, porque quando se trata de surpresa, quando a gente fala de um Deus que surpreende, a gente só pensa nas surpresas que são totalmente agradáveis aos nossos olhos. Surpresa é... A gente sabe que existem as desagradáveis, mas quando nós ouvimos a palavra surpresa, o primeiro entendimento que nós temos desta palavra é que é algo muito bom. É que é algo... verdadeiramente, vou ser redundante agora, mas é que é algo que surpreende mesmo, de fato. Né? Que faz a gente se sentir eufórico até, né? Com a notícia, com a surpresa em si. E aí a gente projeta, a gente imagina que Deus é um Deus de surpresa. Sim, nós sabemos disso, mas a gente imagina que as surpresas dele estarão na ordem que a gente deseja. E aí, ele é um Deus de surpresas nesse sentido de fazer aquilo que a gente não imaginava. E às vezes é isso, a gente recebe uma bênção que estava lá no final da nossa lista de desejo e a gente acaba não valorizando tanto, porque não é a principal, o que a gente mais queria no momento. A gente diz ali um obrigada. Muitas vezes a gente se esforça para ser grato, mas está ali com aquele sorriso amarelo e não considera que foi uma surpresa tão maravilhosa porque não era a bênção do primeiro lugar. Só que o nosso Deus, ele nos criou do zero. Nós não existíamos. Olha que coisa. Nós fomos criados do zero. Nós fomos um artista plástico, quando ele pega um material para fazer uma escultura, ele já tem este material, ele já tem a matéria-prima, certo, pastor Henrique? Correto. Se você vai lidar com argila, você já tem argila. O artista já descobriu aquela argila lá, ele pega, tira alguma impureza, ele pega do fundo do rio lá, não sei de onde, mas é matéria-prima já existente. Qualquer obra que a gente vai fazer nessa terra de arte, qualquer coisa mais linda, você tem matéria-prima. Outro dia, a semana passada, nós vimos uma matéria interessantíssima de uma mulher que começou a fazer joias no Rio Grande do Sul, começou a fazer joias, bijuterias bastante interessantes com borboletas mortas. Era uma espécie de borboleta diferente, que elas morriam e elas tinham cores muito lindas, e ela pegava as asinhas dela e colocava resina, fazia lá todo um processo trabalhoso, mas que ficava bonito, ficava interessante. Até a irmã Luciene estava me falando. Na hora que eu ouvi a matéria, eu falei, nossa, ela faz joia com borboleta morta. Ai, que esquisito. A Luciene falou, não, é interessante, é diferente. Ela teve a ideia de pegar, usar resina, deixar as asas das borboletas brilhantes, não sei o quê, e faz tudo, faz brinco, faz tudo. Só que ela já está usando uma matéria-prima existente. Um bichinho bonito, colorido, que morreu, e ela, de certa forma, com muita criatividade, achou um jeito de aproveitar pelo menos as asas para fazer coisas que são diferentes, que são interessantes. Só que para que ela fizesse isso, ela tem a matéria-prima existente, o Deus que nós servimos é o Deus que criou a matéria-prima. Olha a grandeza desse Deus. Ele é o Deus que criou a matéria-prima. Então, ele deu a borboleta. Não existia. Ele fez, sendo Deus, ele escolheu as cores. As cores não existiam. Deus pensou em absolutamente tudo. Então, nós somos limitados, nós já temos o material em mãos, de muitas coisas que nós queremos fazer. Falando de cores, né? Os produtos que nós temos, de higiene pessoal, todos os cosméticos, tudo, já temos a matéria-prima pronta, né?
Temos empresas que se preocupam muito com o meio ambiente, com a biodiversidade, e usam produtos sustentáveis, e fazem perfumes, hidratantes, batons, coisas maravilhosas, com matérias-primas maravilhosas que o nosso Deus deixou. Então, o trabalho do homem é descobrir a função daquilo ali, fazer aquela alquimia, né? Agora eu estou falando dos produtos, dos cosméticos, então o homem vai lá, faz, mistura, testa, vê se ficou bom, deixa ali um pouquinho parado para ver se vai ter um cheiro bom, se vai dar para comercializar, mas já está tudo ali, já está tudo na natureza. É desse Deus que nós estamos falando. E aí, por que eu estou falando disso? Nós, nesta terra, para fazermos qualquer coisa, a gente tem material já existente, matéria-prima existente. O nosso Deus, ele cria a matéria-prima. Olha que Deus poderoso. Nós criamos a partir da matéria-prima, certo, pastor Henrique? O nosso Deus cria a matéria-prima. E prestem atenção que eu enfatizei esse a. Nós só fazemos algo a partir de. Deus não, ele faz do zero. E é por isso que ele não segue o nosso ranking da lista de desejos, pastor Henrique. É exatamente por isso. Porque se ele nos criou do zero, ele conhece cada partícula nossa. Ele sabe exatamente do que a gente precisa. Não é o que a gente quer. Nós, como pais, nós não somos assim? A minha mãe, essa semana, me ligou, né? Falou, o que a Isadora quer? Ela está pedindo algum brinquedo? Que vai chegar o Dia das Crianças. O que ela quer? Eu quero saber o que a Isadora quer. A Isadora não é uma criança que ela não especifica muito ainda os brinquedos, as coisas que ela quer. Eu sei, a gente sabe do que ela não gosta, que é de boneca. Ela não gosta de boneca, de jeito nenhum. Mas ela não especifica muito. E aí, eu falei, mãe, ela falou umas 3 coisas esses dias. O que ela quer muito, por influência nossa, é microfone de brinquedo, um telefoninho de brinquedo que ela viu lá da prima dela. E ontem, ela sempre quer um violão. Vira e mexe, ela fala do violãozinho de brinquedo. E ontem o Henrique foi à loja de música e ele viu um violão de brinquedo. E ele estava comentando comigo, ele falou, Glaucia, quase que eu ia trazer para a Isadora o violão de brinquedo, mas eu achei muito caro. Não é que ela não mereça, eu achei muito caro. E esse violão, ele não estava... Eu falei, mas é bonito, é bem feito. Não, Glaucia, além de ser muito caro, não estava valendo o preço. Eu falei, então tá bom. Não tem problema que você foi sozinha, ela nem estava junto, então tá tranquilo, ela não vai saber. Mas aí nós, como pais, pensamos o quê? Ele até poderia ter trazido esse violão para ela. Faz tempo que ela pede. Se ela vem em alguma loja, ela fica, eu quero. Mas o que o fez ponderar para não trazer não foi só que ele achou caro, não foi só porque o material, o jeito do violão não estava valendo o preço. Eu, conhecendo o Henrique como conheço, tenho certeza que ele pensou nas outras necessidades da Isadora, coisas que ela está precisando. O violão, qualquer brinquedo, é algo que ela está querendo. Se a gente pudesse, a gente comprava um brinquedo novo para o filho todo dia. Mas nós, como pais, temos o discernimento de dar primeiro o que eles precisam. E nós já sabemos qual é a listinha da Isadora. Nós dois já sabemos. E ele, como pai sábio que é, cuidadoso que é, colocou na frente o que ela precisa, não o que ela quer. Um violãozinho a gente acha depois. O nosso Deus, ele é assim com a gente também. Só que é claro que eu dou esses exemplos do dia a dia para, né, a gente ter uma compreensão mais prática, você visualizar as situações. Só que o nosso Deus não tem nem comparação. Ele é a sabedoria, ele é infinitamente sábio, poderoso. Nós sabemos disso. E misericordioso. Então ele não vai levar em conta o ranking da nossa lista de desejos. Se você recebeu uma bênção por esses dias, você se surpreendeu e até pensou, meu Deus, mas podia ter sido aquilo.
Peça perdão ao Senhor e seja mais grato. Seja mais grata, porque o nosso ranking é 1. Nós confundimos o que queremos achando que precisamos. Mas quem sabe de verdade o que nós realmente precisamos é esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E a gente precisa mesmo aprender a confiar, sem entender. Na hora que você recebe a bênção, você fica surpreso, tenta agradecer, não entende, porque você fala, tá bom, Senhor, isso aqui é bom, mas poxa, o outro, aquela outra bênção lá, que estava mais no topo da lista, para mim seria melhor. Não, Deus é quem sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Quantas vezes a gente idealiza que uma porta vai se abrir? Deus não faz. Meus irmãos, se nós estamos, é uma condição. Se nós estamos na presença do Senhor, se nós estamos orando, buscando intimidade com Ele, mantendo os nossos ouvidos afinados para ouvi-lo, andando em espírito, nenhuma porta que se abra para você vai ser armadilha. Concorda, Henrique? Sim, com certeza. Nenhuma porta que se abra. Se eu estou assim com Deus, se eu tenho intimidade com Ele, nenhuma porta que se abra para mim vai ser armadilha. Ah, pastora Glaucia, mas sabe o que é? Eu fiz entrevista de emprego em 3 empresas. Só que a primeira que eu fiz era a melhor, era o melhor salário, era tudo. Mas não abriu, pastora. A que abriu foi a terceira. Estranho. Era a mesma função, mas assim, tinha metade do salário, não tem tantos benefícios como eu queria. O meu sonho era trabalhar na primeira empresa na qual eu fiz entrevista. Só que a porta que se abriu foi da terceira. E aí? Agora eu aceito? É de Deus? Se você tem intimidade com Deus, por mais que não pareça lógico, por mais que não pareça racional, porque se Deus podia me dar a primeira empresa, podia me dar um emprego na primeira empresa, por que Ele deu na terceira? Que é menos, né? Não é tão boa. Que lógica é essa? O nosso Deus não faz o melhor? Nós não estamos aqui para questionar o Senhor. Nós estamos aqui para confiar, para agradecer e ficarmos firmes com a bênção. De repente você entra naquela terceira empresa, poderia estar na primeira, de largada, né, com um salário melhor e muitos benefícios, mas se você aceitar a bênção, entrar na terceira empresa, mesmo sem entender, porque Deus faz coisas, viu, gente? Deus faz coisas que são muito fora da nossa lógica. Não dá para entender. Deus manda você fazer uma coisa, aí você faz, você obedece, de repente acontece um imprevisto, acontece não sei o quê, e a gente fala, Senhor, o que está acontecendo? Eu posso demorar um tempo para entender, mas eu preciso mesmo confiar, porque Deus sempre vai me fazer entender qual foi o propósito. Ele vê muito mais à frente. Ele sabe o que a gente realmente precisa. Nós precisamos estar de olhos abertos. Nós precisamos estar prontos para entender que a nossa lista de desejos não tem que ser seguida à risca pelo Senhor, não. Ele faz do jeito que Ele quer. E é interessante, eu dei esse exemplo da primeira empresa, da terceira empresa, porque Deus nos dá bênçãos no meio do caminho, quando a gente está orando, está pedindo, Ele nos dá bênçãos que aos nossos olhos são mesmo menores, são mesmo menos importantes do que aquela que a gente está sonhando tanto. Nós temos que entender que os sonhos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, são melhores do que os nossos. Tem uma música do Fernandinho que eu e o Henrique não ouvíamos faz tempo e esses dias nós estávamos ouvindo. Teus sonhos, não é? Isso, Teus sonhos. É o nome do CD também, né? Do álbum, acho. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aí, isso é uma tremenda oração, essa música, né? É uma oração de entrega muito profunda. E aí, ele fala assim depois,
minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. E é isso. É exatamente isso. Para a gente entender o que Deus quer para nós, nós temos que deixar a nossa vontade. Todos os dias. A gente pode sim, viu, meus irmãos, fazer ranking de lista de desejos quando são coisinhas que a gente pode controlar. Que Deus deixa a gente controlar, porque nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. A gente faz lista de desejos, ranking disso ou daquilo, de coisas pequenas. De coisas que a gente consegue administrar e até vale a pena, né? Como nós falamos, eu dei esse exemplo do violãozinho da Isadora. Tá, precisa disso, precisa daquilo. Eu também tenho essa e mais aquela necessidade, mas eu sei que eu posso ficar sem isso agora, então eu vou buscar uma outra coisa, algo que é mais prioridade para minha família, para dentro da minha casa, ponto. Agora, são outras coisas que nós não podemos controlar. Coisas que a nossa visão, ela é para hoje, ela é para agora. Você vê as coisas que estão acontecendo hoje na sua vida. Você não vê tão à frente quanto Deus. Então, de repente, Deus te coloca na terceira empresa, cujo salário é menor, não tem tantos benefícios, é algo fora da sua lógica, mas Ele sabe aonde você pode chegar bem mais lá na frente. Então, quando os nossos planos são, entre aspas, frustrados, são mudados por Deus, que a gente tenha em mente isso, que a gente faça essa oração, que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Nós temos que estar sempre alinhados à vontade do Senhor. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa, não é 80%. Não é 85%, não é 90%, 95%, não. É 100%. Nós temos que andar 100% na vontade de Deus. E por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente estremeça, quase não queira confiar, essa é a nossa luta. Tem que ser uma escolha constante, confiar no Senhor. E aprendermos a lidar com o que não está do nosso jeito, com o que não está do nosso agrado. Amanhã eu ia resolver um negócio e o Henrique já falou para mim hoje. Acho que não vai ser amanhã não dá não. E eu, não acredito. Não, Henrique, estou muito chateada. Não, Henrique, pelo amor de Deus. Não, Henrique. Fiquei reclamando com ele. Agorinha, antes de vir para a rádio. Aí ele falou assim, ele até deu uma risada e falou, você tem que aprender a lidar com as frustrações. Eu falei, Henrique do céu, não, isso aí você tem razão, mas para mim é mais difícil do que para você, por exemplo. Agora, eu não vou poder deixar isso estragar o meu dia. Ele falou, já ia estragar o seu dia? Eu falei, ia, Henrique. Ia, porque essa sou eu. Mas eu estou escolhendo, vou escolher agora, que eu não quero deixar essa situação, porque eu pensei que eu ia resolver um negócio amanhã e não vou mais, não vai dar. Foi mudado o dia. Isso, para mim, gente, já me irrita, já me frustra de um jeito. E aí ele falou, nossa, mas isso só já ia estragar o seu dia? Só uma mudança de data? Eu falei, normalmente estraga, Henrique. Mas quando eu paro, penso, vou fazer a escolha certa, eu não vou deixar estragar o meu dia. Então eu já vim para a rádio lutando com isso. Vocês imaginam? É assim, meus irmãos, a nossa vida. Escolhendo confiar no Senhor, escolhendo, mesmo sem entender, eu não preciso ficar perguntando para Deus, por quê? Por quê? Mas eu não queria isso agora. Eu queria aquele outro negócio que eu coloquei na lista. Por que o Senhor não me deu? Não importa. Senhor, se o Senhor me deu isso agora, louvado e engrandecido seja o teu nome. O Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que é mais importante para mim. Então, eu sou grata a Ti. Que nós possamos entender. Eu não costumo colocar título nas minhas conversas com você, né? Mas que nós possamos entender que Deus não dá o que a gente quer. Deus dá o que a gente precisa. E todas as decisões do Senhor são as melhores para nós. Que a gente possa ficar com o coração cheio dessa certeza. Que os sonhos de Deus são melhores, maiores do que os nossos. Que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Amém, pastor Henrique? Amém, com toda certeza. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, né?
falando sobre isso, né, me lembra de Isaías, né? Isaías 55. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, né? Quer ver, ó, diz o seguinte, o versículo 8 de Isaías 55. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, na Bíblia NVT. Na Almeida Revista Corrigida ele fala, os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. Diz o Senhor, e os meus caminhos são muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então, os sonhos de Deus são maiores, né? Os sonhos do Senhor são melhores. O que Ele tem para você é muito melhor do que você quer, do que você acha que precisa, né? Porque muitas das vezes a gente acredita que precisa de algo e na verdade não é algo que a gente precisa, né? E Deus sabe o que nós precisamos. Não só sabe, como também Ele providencia tudo que precisamos. Ele planeja o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor para cada um de nós. O que nós temos que fazer é descansar no Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará, né? O salmo que a gente conhece muito bem. Então vamos confiar, vamos esperar em Deus, né? Acredito que a palavra-chave, a frase-chave é esperar em Deus, pois os sonhos dele são melhores do que os nossos, né? Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Vamos entregar, né, vamos aceitar a vontade de Deus e abrir mão da nossa própria vontade, porque assim viveremos os sonhos de Deus, viveremos o melhor de Deus, né? Deus abençoe, guarde esta reflexão em seu coração, medite, né? Medite, confie. Muita gente não está vivendo no sobrenatural, o extraordinário, porque não tem confiado, porque não tem descansado em Deus. E a confiança de muitas pessoas, a fé de muitas pessoas é curta. Como assim? Escuta esta mensagem. É rasa, né? É rasa, né? Escuta esta mensagem, concorda. Não, é verdade. Os sonhos de Deus são maiores. Os planos do Senhor são maiores. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos, né? É verdade. Glória a Deus, aleluia. Passa 10 minutos, já não confia mais. Esquece. Na verdade, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ouvir e dar ouvidos, que é acreditar, que é dar crédito. Então, muitas pessoas não estão dando mais crédito ao que Deus está falando. Não estão mais dando crédito à palavra. Quando desliga, né? Quando a mensagem acaba, ou a pessoa nem espera a mensagem acabar, né? Hoje em dia, se você, por exemplo, posta uma pregação de 1 hora, a pessoa assiste 10 minutos no YouTube e já desliga, né? Vamos falar de pregação, a gente postar no YouTube. Na igreja, tem gente que não consegue, né? Ficar sentado ouvindo a mensagem 1 hora. Tem que levantar, ir ao banheiro, tem que beber água, não consegue ficar ali sentado 40, 50 minutos ouvindo uma pregação.
E tem gente que não consegue assistir um vídeo de pregação de 40, 50 minutos, 1 hora. Temos muitas mensagens em nosso canal de 1 hora. E você vai ver a média que as pessoas passam assistindo, né? Mensagem de 1 hora, a média é 6 minutos, 8 minutos. Por quê? Porque não tem paciência para ouvir a voz de Deus. Porque o que nós queremos, além de exigir que Deus faça tudo do nosso jeito, além de fazermos aí o ranking, né, de desejos e falar, Deus, a prioridade aqui da minha lista é esta. E muitas das vezes digo que, eu acho que podemos dizer, né, 99% das vezes a prioridade que nós a nossa prioridade ali da lista nem sempre é o que Deus tem para nós no momento, o que Deus planejou para nós. Muitas das vezes, a nossa prioridade não está alinhada com a vontade do Senhor, né? E aí, além da gente exigir que Ele faça do nosso jeito, a gente também não tem a paciência, a gente não tem a capacidade de esperar, de ouvir, de aprender, de se aprofundar naquilo que Deus tem para cada um de nós. E por esta falta de interesse, porque para aprender de Deus, para viver os sonhos de Deus, para viver o melhor de Deus, deve haver em nós um interesse. Veja que em Mateus 11, 28, por exemplo, Jesus não fala, eu vou buscar os cansados e oprimidos, vou pegar eles no colo e vou trazer para que eles encontrem descanso e paz. Não. É um convite. Quando você recebe um convite, você vai você recebe um convite para uma festa, por exemplo, para um evento. Você aceita o convite porque te interessa, não é? Você não aceita o convite para ir num evento ou qualquer outro lugar se não te interessa, se você não gosta, se não lhe causa nenhum tipo de interesse. Você vai porque te causa algum interesse. Muitas das vezes, por mais que você não tenha ali um interesse 100%, né, no que vai acontecer, você vai para agradar a pessoa que te convidou, né? Você vai pelo carinho que você tem pela pessoa, né? Agora, o convite de Deus é para algo extraordinário. Esse convite que Ele nos faz não é somente para aceitarmos, não, vou aceitar aqui para agradar a Deus. Não, é algo que vai nos beneficiar 100%. Deveria ser de total interesse de cada um de nós. E a gente deve demonstrar esse interesse. Porque Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é um convite de você ir até Deus. E aí, além dele nos chamar para irmos até Ele, nós que estamos cansados e oprimidos, Ele ainda continua o convite dizendo, aprendei de mim. Ou seja, deve haver em nós um interesse de buscar este de nos aprofundarmos e de aprendermos cada vez mais com o Senhor, de vivermos os sonhos que Ele tem, os planos que Ele tem para cada um de nós, né? Então, tome sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Na Bíblia NVT, Mateus 11, 29. Deixem que eu lhes ensine. Permita que Deus te ensine. Permita que Deus cumpra em sua vida os projetos, os planos dele, os sonhos dele, que são muito maiores, melhores do que os seus. Permita que Deus execute a lista
que Ele montou para você. Pega a sua lista e rasgue, né? Pegue a sua lista, rasgue, pegue os papeizinhos ali, queima, para você não achar um jeito de juntar os papeizinhos ali e acabar lendo e lembrando daquilo que você havia planejado. Rasgue a sua lista de planos, porque os planos de Deus são melhores, os sonhos de Deus são maiores. Amém? Rasgue a sua lista e deixe que Deus comece a executar, a cumprir a lista de sonhos e projetos que Ele tem para você. Deus abençoe a sua vida, a sua família, de forma extraordinária, em nome de Jesus.